Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu uso o meu Bullet Journal no dia a dia. Porque já mostrei aqui como ele está, como eu estou construindo, o que que tem nele. Mas não adianta nada fazer um caderno bonitinho e não usar, não é verdade? Então eu quero mostrar como é que ele está se encaixando na minha rotina e como que eu estou fazendo aqui as anotações e planejamento com ele no meu dia a dia, beleza? Normalmente, eu uso este caderno, assim, que eu paro realmente para escrever, para pensar e para registrar, 2 vezes por dia, que é à noite, logo antes de dormir, que eu faço todos os registros que eu tenho que fazer sobre o dia que passou, e pela manhã, que eu faço realmente o planejamento do dia, que eu vejo o que eu tenho para fazer naquele dia e anoto tudo direitinho. Ontem à noite, eu estava muito cansada e eu acabei não fazendo os registros que eu costumo fazer antes de dormir. Então, eu vou fazer esses registros hoje e eu vou mostrar para vocês como é que é, tá? Então, a primeira coisa que eu faço à noite, eu resolvo que eu vou dormir, é hora de dormir. Eu vou sentar e vou fazer os meus registros antes de dormir, porque é super rápido, é coisa assim de 5 minutos, ou nem isso. E a primeira coisa que eu faço é preencher os meus rastreadores de hábito. Ontem foi dia 18, então eu venho aqui e vou preenchendo conforme a legenda, tá vendo? Ontem, por exemplo, eu vou marcar aqui que eu tive um dia ativo, porque eu não fui treinar, não fiz musculação, não fiz cardio, porém eu passei a tarde pintando parede. E isso cansa. Cansa e é uma bela de uma atividade física. Então é para eu saber que foi um dia que eu não fiquei sentada no sofá. Mas não foi um dia que eu fui treinar, assim, propriamente, fui fazer tipo um treino propriamente dito. Então eu venho, pinto aqui com a cor da legenda e já marco como é que foi. E isso eu vou fazendo para tudo que tá ali nos meus rastreadores de hábitos, tá? Eu vou mostrar, eu não vou mostrar tudo que eu tô pintando aqui, né, porque não tem necessidade também, mas eu vou mostrar quais que eu tenho. Eu tenho aqui atividade física e alimentação, tá terrível. Eu tenho humor. Esse do humor, não vou mentir, tá sendo mais difícil. Porque é muito difícil você resumir o seu dia com humor. Até porque a gente tem variações de humor, né, ao longo do dia. Então, às vezes, você pode estar no começo do dia extremamente feliz ou extremamente focado, sei lá, animado com alguma coisa e vem alguma coisa que te deixa triste, te deixa frustrado. Então, eu acho que o dia ele tem muitas variações. Então, tá sendo, acho que, mais difícil de registrar, mas ao mesmo tempo tá sendo o maior exercício, assim, de autoanálise, digamos assim, de você parar e pensar todos os dias como estou me sentindo, como me senti hoje, pelo menos na maior parte do dia, né? Nesse caso, eu adicionei um aqui, que eu adicionei agora, que não tinha, que é o quê? Tá certo? Tá. Focada produtiva. Porque ontem eu tava muito focada em pintar a parede. Então, eu não tive tempo de ficar pensando em sentimentos, ou de ficar triste, feliz, ansiosa. Não, porque eu tava muito focada, eu tava ali fazendo o que tinha que ser feito. E isso acabou. Foi isso que eu fiz, entendeu? Meu humor estava assim, estava focado. Então, adicionei esse novo aqui que não tinha antes. Isso também é uma das belezas da gente construir o caderno, né? Eu posso adicionar uma legenda nova quando eu quiser, quando eu achar que faz sentido. Ok. Leitura. Deixa eu já marcar aqui quanto que eu li ontem. Eu não marco quantidade de páginas que eu li exata. Eu marco só, assim, um range, assim, um espectro, assim, um intervalo de páginas, vai, só para saber se eu li pouco, se eu li muito, se eu não li. Até então eu li todos os dias de janeiro, estou muito feliz, muito satisfeita com isso. Aqui eu estava lendo mais porque eu estava de férias e aí eu comecei a ler menos porque sobrou menos tempo. Mas eu acho que ter esse rastreador tá me ajudando também a querer ler, porque às vezes eu tô até cansada e eu penso, ah, não, eu não vou deixar aquele quadradinho vazio hoje, não vou pintar de cinza. Não vou, porque eu vou estragar o meu quadro, minha tabelinha. E aí eu já falo assim, vou ler nem que seja 10 pagininhas. E aí eu leio, tá ajudando. Tenho aqui também um de equilíbrio, que é onde eu anoto se eu trabalhei meio período ou se eu descansei. E esse aqui de picking, que eu já expliquei em outro vídeo, que é de cutucar os dedos. Porque eu tenho esse problema por causa da ansiedade. E aí eu estou tentando me policiar. E tá dando muito certo. Graças a Deus tá dando muito certo. Ontem foi um dia de descanso, tá? Apesar de eu não ter descansado porque eu fiquei pintando parede. Foi um dia de descanso porque eu não trabalhei. Então, pintei aqui.
Como eu tava falando? O negócio do picking do dedo tá dando muito certo, porque eu não quero estragar também a minha tabelinha, então eu tô me policiando. E eu tenho aqui um de postagem no YouTube e postagem no Instagram. Ontem eu não postei no YouTube, porque ontem foi domingo e eu não fiz nada disso. E nem no Instagram. Não apareci nem no story no Instagram. Sumi. E eu tenho mais um aqui de assalato, que é um instrumento que eu tô querendo tocar, que eu não comecei a tocar ainda esse ano, então tá terrível. Tá tudo riscado. Vou ver se hoje eu até toco um pouquinho só pra pintar um quadrado aqui. E de arte, que eu também não fiz ontem. Eu pintei parede, mas eu pintei parede assim de cor neutra, sem desenho, sem nada. Então eu não considero isso arte. Se eu tivesse feito um desenho na parede e tal, eu consideraria. E aí depois vem o quê? Eu tenho aqui a página de livros, mas aqui eu só atualizo quando eu termino um livro. Então, eu não mexo nisso assim à noite, normalmente. E eu tenho aqui que eu preencho no fim do dia, que é o quê? O dia em uma linha. Eu paro e eu penso. Como resumir o dia que eu tive em uma linha? Também não é fácil, é uma das coisas que também está sendo complicada, mas o que eu faço? Se eu fiz alguma coisa que foi muito marcante naquele dia, ou muito importante, eu anoto uma coisa que realmente aconteceu, uma coisa que eu fiz. Se não, eu anoto alguma coisa que eu estava sentindo, alguma coisa que eu estava pensando ou sentindo. E deixo aqui um registro, que é para eu ter, é meio que um diário, mas é um diário bem resumido. Então, vou anotar aqui o dia de ontem. Ótimo. Nossa, pronto, anotei. Depois que eu anoto aqui, eu sempre aproveito para olhar a página do lado, que é uma página de tarefas, tarefas para o mês, que não tem necessariamente um dia certo, mas são coisas que eu quero fazer. Então, sempre no fim do dia eu paro e eu olho para eu ter em mente as coisas que eu tenho que fazer naquele mês. E aqui, no caso, eu tinha uma tarefa que era pintar o quarto. E eu consegui fazer isso ontem. Então, eu vou riscar aqui para mostrar que eu já fiz. E eu continuo aqui com algumas tarefas para esse mês. Como fazer a capa do YouTube, porque eu não tenho uma capa nesse canal, né? Comecei faz um mês quase e eu não fiz uma capa. E outras coisinhas. Então, eu faço o registro e olho as tarefas. Depois que eu fiz isso, eu vou ver se eu fiz tudo que eu tinha que ter feito no dia e se eu vou migrar alguma tarefa para o dia que vai começar no dia seguinte, né? Porque lembra que a gente está à noite aqui, tá? Então eu olho o que rolou naquele dia. No caso, ontem foi domingo, então eu não tinha tarefas no domingo. A única tarefa que eu tinha aqui era essa: começar a pintar o quarto. E no caso, eu pintei o quarto todo. Então eu vou riscar essa tarefa para mostrar que eu já fiz. E aí eu olho isso aqui e eu penso, se eu já tenho alguma coisa que eu sei que eu vou ter que fazer no dia seguinte, eu já anoto, tá? Se não, se eu não tenho nada decidido, ou se eu tô muito cansada, porque já tá de noite, eu deixo todo o planejamento do dia seguinte para depois. Fecho aqui e vou dormir. Agora sim estamos de manhã. Estamos de manhã. Chegou a hora de usar o bullet journal pela manhã. O que que eu faço? Logo que eu acordo, eu não mexo nisso, porque eu tenho que cuidar do meu filho, trocar ele, alimentar, me trocar, para levar para a escola, e daí eu vou para academia, vou treinar. Isso tudo não tá aqui no meu planejamento do dia, porque já faz parte da minha rotina, eu não tenho opção, entendeu? Eu vou arrumar ele, vou levar para a escola e vou para academia. Quando eu volto da academia, tomo café, tomo banho, e aí sim eu pego e eu sento com o meu caderno para fazer o planejamento. Então, o que que eu faço? Primeira coisa, eu abro aqui no meu planejamento da semana, que está assim lindo e organizado para essa semana, mas não estava assim antes, eu estava fazendo desta forma. Se você não tem tempo, não tem paciência, não tá afim de decorar bonitinho assim, você pode fazer como eu estava fazendo, que é o quê? Cada dia que começava, eu vinha aqui, escrevia a data e fazia a minha listinha de tarefas. Não tinha, por isso não tem padrão de tamanho, de nada. Eu fazia isso quando o dia começava. Por exemplo, hoje é dia 19, eu vinha aqui e colocava 19, segunda-feira, e fazia a minha lista, tá? Você não precisa fazer um negócio organizado igual tá aqui. Não precisa.
mas eu estou experimentando essa nova versão agora, tá? Prós e contras. O que eu acho? Por exemplo, aqui, domingo, eu não tenho grandes coisas para fazer, não tive. Eu tive uma tarefa anotada. E aí eu fiquei com esse espação aqui vazio. Aí eu penso que desperdício de folha do meu bullet journal. Porque não precisava desse espação para o domingo. Então eu acho que isso é um contra de você deixar assim separado, né? Porque às vezes você tem pouca coisa para anotar e outras vezes você tem muita. E aí aqui você tem um espaço padrão. Pode fazer o quê? Deixar o domingo menor se você nunca tem tarefa no domingo. Agora, um pró que eu achei de organizar assim. Eu não organizei minha semana ainda, tá? Mas eu consigo ver aqui, se eu tenho alguma coisa que já tá planejada, eu já sei que eu vou fazer, por exemplo, na terça, eu já venho aqui e já boto aqui minha tarefa para terça, porque eu já sei que eu vou ter que fazer isso na terça. Quando eu tava fazendo aqui, dia por dia, não dava para eu fazer isso, porque eu não tinha a terça anotada. A terça só ia surgir na terça. Então eu não tinha isso. Eu poderia colocar lá nas tarefas de janeiro, mas não aqui já na minha semana, entendeu? Então aqui o que eu faço? Quando começa o dia, eu venho aqui e eu olho. Eu olho as tarefas do dia anterior, se faltou alguma coisa. Se eu tenho alguma coisa que faltou, eu vou migrar para hoje. Se tiver, eu já vou pegar, eu já pego e anoto. Aí depois eu penso, minhas tarefas de trabalho, tá? Porque é a prioridade, né? Vivemos num mundo capitalista, precisamos trabalhar e ganhar dinheiro. Então, primeiro eu anoto as minhas tarefas de trabalho. Por exemplo, se eu tenho alguma arte para fazer, alguma coisa assim, falar com algum cliente, comprar material, alguma coisa assim, já anoto as minhas coisas que eu tenho que fazer de trabalho. Na sequência, eu analiso ali as coisas de trabalho e os eventos, porque se eu tiver alguma sessão, alguma coisa que eu sei que vai me ocupar tempo, às vezes eu fico 5, 6 horas numa sessão de tatuagem, não dá para eu fazer um monte de tarefa naquele dia. Se eu acho que vai sobrar tempo, eu passo para outras tarefas, eu começo a anotar outras coisas que eu poderia fazer. E quando eu vou anotar essas outras tarefas, porque eu sei que eu vou ter tempo, eu sempre dou uma olhada aqui, na minha lista de tarefas do mês. Eu sei, por exemplo, que eu tenho que fazer uma capa para o YouTube. Então, se eu vejo que o dia de hoje eu vou ter pouca coisa para fazer, eu já anoto lá. Pego uma tarefa ali do mês e puxo para cá, fazer a capa do YouTube. E já boto ela aqui no meu dia para eu fazer isso hoje. Então, essa lista de tarefas aqui do mês, ela tá sempre sendo olhada, sempre sendo verificada para ver se eu consigo puxar uma tarefa daqui para o dia que vai começar, certo? E aí anota aqui o que eu tenho que fazer. Durante o dia, eu estou sempre com ele aqui no estúdio, né? Ou lá na minha casa. Então eu levo ele para casa e eu trago para o estúdio. Eu estou andando com este caderno para cima e para baixo. E durante o dia eu verifico as minhas tarefas para eu lembrar o que eu tenho que fazer naquele dia, né? Não adianta eu anotar e deixar em casa. Então eu olho aqui e vejo o que é que eu tenho que fazer hoje e anoto. Eu anoto não. E tipo assim, se eu fiz, eu faço um xizinho e me organizo olhando o que eu tenho para fazer ao longo do dia. Às vezes eu já vou riscando na hora que eu já fiz, tipo, já fiz, ou então eu deixo para fazer isso à noite. E é isso, tá sendo super, super útil para mim. Eu tô conseguindo fazer muitas tarefas, e assim, eu acho que se eu olhar aqui nas minhas outras semanas, eu tô conseguindo riscar muita coisa, porque eu realmente tô focada. Eu abro ele, eu fico olhando ele durante o dia e falo, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu tenho que fazer hoje? E eu vou conseguindo realmente riscar as coisas aqui que eu já fiz. Então tá sendo super, super, super útil para mim por enquanto. E eu tenho a parte do final aqui do meu caderno que eu não olho sempre, eu olho com certa frequência, tá? Por exemplo, esse bingo aqui eu olho de vez em quando, porque são coisas que eu quero fazer no ano, mas eu tenho o ano inteiro para fazer e são coisas que eu preciso me planejar também. Então eu olho de vez em quando. De vez em quando eu abro para ver, deixa eu ver se eu consigo já planejar alguma coisa aqui. E aqui também tô fazendo listinhas de ideias de vídeos, por exemplo. Eu olho quando eu sei que eu vou gravar um vídeo. E essa parte aqui do já paguei também tô olhando de vez em quando. E eu consigo ver se eu tenho que pagar alguma coisa ainda esse mês. E é isso. Eu vou fazer agora meu planejamento. Não vou mostrar aqui, mas vou fazer aqui o planejamento de hoje, tudo que eu tenho que fazer hoje. E já vou organizar a minha semana também. O que eu já sei que eu vou ter para fazer, eu vou anotar. E os eventos que eu já sei, eu também já vou por aqui. Por exemplo, sessão de tatuagem que já tá marcada. Alguma coisa assim, eu já vou deixar registradinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também estejam aí se animando para começar o seu caderninho, o seu bullet journal, ou então para usar um planner mesmo. Acho que cada um tem que ver o que
combina mais com o seu estilo, com a sua rotina. E se você quer acompanhar a construção desse planner, a construção desse bullet journal, tudo que eu vou colocar aqui e todas as outras coisas que eu vou mostrar aqui neste canal, você se inscreve e me acompanha nessa jornada, porque serão 130 vídeos até o final de junho. E é isso, agora eu vou trabalhar. Um beijo e até o próximo vídeo.